Parte 2 do vídeo de relatos de tratamento e dificuldade de tratamentos da síndrome de Turner. O próximo relato é de Zita Cristina. Olá, bom dia. Relato Zita Cristina. Eu sou a Zita Cristina e tenho o cariótipo de síndrome de Turner, em mosaico. Nasci na cidade de Anápolis, aproximadamente 59 quilômetros da capital do estado de Goiás, Goiânia, e 154 quilômetros da capital do país, Brasília. Foi no ano de 1968, nesta época, o conhecimento sobre as ST era precário. Na verdade, ainda precisamos de mais informações sobre os males, especialmente sobre doenças raras. Por isso, só tive o diagnóstico de ST quando tinha mais de 18 anos. Eu e minha família vivemos, então, na situação de tentativas e erros, com poucos resultados e com falas médicas desalinhadas. A ST tem a característica da baixa estatura, por isso não crescia como as meninas da minha cidade. Assim tive uma infância e adolescência marcada por bullying. A escola, bem como a sociedade, não estão preparadas para o diferente. Em geral, tendem a fixar e valorizar modelos estéticos, e qualquer desigualdade leva ao preconceito. Mesmo com o hormônio do crescimento, consultas, exames e muito mais, fiquei com 1,43 m de estatura. Em torno de meus 20 anos, estava surgindo uma técnica nova de alongamento ósseo. Fiz esse procedimento de membros inferiores, usando os alongadores por aproximadamente 2 anos. Nesse momento, perdi a mobilidade, o que levou a reforçar a falta de acolhimento da pessoa com dificuldade de locomoção. Enfim, com a remoção dos aparelhos, terminei com a altura de 1,50 m. Há 8 anos tenho tido infecções no ouvido, no direito, um colesteatoma removido por cirurgia, e no esquerdo tive que colocar um dreno por um tempo. Isso levou a prejuízo auditivo parcial. Hoje, mesmo com as perdas e cicatrizes, sou casada com uma filha abençoada. Sou psicóloga e coach. Trabalho como empresária e investidora. O que posso dizer disso tudo é estar sempre com Jesus. Posso garantir a misericórdia de Cristo em todos os momentos e o milagre em todos nesses períodos e em muitos outros. Oi, gente, vocês pediram e eu trouxe nesse vídeo mais relatos de pessoas com síndrome de Turner sobre o seu tratamento. A parte 2 do vídeo da síndrome de Turner.
relatos de tratamento e dificuldades no tratamento da síndrome de Turner, parte 2. Olá, então, meu diagnóstico foi muito tardio. Eu tive problemas logo quando eu comecei a menstruar, né? Foi só uma vez, na menarca. Depois passou 1 ano ou 2 e nada. Aí quando foi depois, foi um fluxo intenso. E aí eu não consegui, assim, nada, sabe? Depois não veio nada. Aí então, os médicos acharam que era ovário policístico. Só que não poderia ser, né? Só isso. E aí eu fiquei fazendo um tratamento com um anticoncepcional, só que assim, eu não sabia se era e o que era que eu tinha. Então, o tempo passou, terminei minha faculdade de farmácia com 26 anos. E depois, aos 30, quando eu comecei a morar aqui em Fernandópolis, eu fui para o UBS e tudo e falei do meu caso para o médico ginecologista. Ele falou da possibilidade de eu ter síndrome de Turner. Aí ele me encaminhou para o geneticista e foi isso. Ele falou da possibilidade de eu ter síndrome de Turner. Aí ele me encaminhou para o geneticista e foi isso. E agora eu faço a reposição hormonal. Dificuldade no tratamento em si, não muita. O meu maior problema foi a descoberta. Porque até aí eu não me entendia, sabe? Eu me achava diferente tal das outras meninas, mas foi isso. Sendo que se eu tivesse conseguido descobrir antes, eu poderia ter tido um suporte maior, né, para tudo, assim. Eu ainda tenho um ecocardiograma para fazer. Sou Terezinha, tenho 58 anos, fui descoberta com Turner com 40 anos. Até então tive o diagnóstico que não tinha útero nem ovário e foi passando o tempo. Aí fui no geneticista humano, né? Com genética humana, aí que pediu esse exame, aí descobriu que era síndrome de Turner. Aí com a doutora que eu passei, fiquei desempregada, aí passei com essa doutora aqui no Hospital São Paulo, né? Aí pediram para fazer reposição hormonal e tal, mas não tive condições porque eu passei a ficar desempregada, não trabalhei mais. 7 anos estou parada, problema de coluna, um monte de coisa, né? Operei da vista, do rim. Aí tinha que gastar com os remédios, e são caros, né? Para reposição hormonal. Essa foi minha dificuldade nesse pedaço de época agora,
que faz falta, né? De eu não ter feito pela descoberta tão tardia e não ter apoio. Não ter apoio com os remédios, né? Pra gente continuar o tratamento. Pessoal, o próximo relato é da nossa presidente do GANCH, Patrícia Marques. Vamos ouvir a história dela. Olá, aqui é Patrícia, presidente do GAMT. Eu fui diagnosticada com síndrome de Turner quando era criança. Meu pai era pediatra, então ele verificou que eu não estava crescendo como se esperava. Hoje tenho 52 anos, então na época o tratamento com GH ainda era experimental. Fui atendida por bons endocrinologistas e usei um remédio de cujo nome não me lembro. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai fez um sacrifício financeiro para comprar hormônio de crescimento, mas eu cresci apenas 1 centímetro durante aquele ano. No ano seguinte, comecei o tratamento com hormônios femininos. Aos 18 anos, interrompi o tratamento hormonal por negligência minha e não usei os hormônios durante 10 anos. Devido à interrupção do tratamento, acabei desenvolvendo osteoporose e as características sexuais secundárias femininas demoraram para se desenvolver. Um dos motivos para interromper o tratamento foi que estava demorando para que eu desenvolvesse as características femininas. Um esclarecimento para as garotas mais jovens e para seus pais. Pode ser que a garota com ST esteja fazendo o tratamento hormonal e as características femininas demorem para se desenvolver, mas mais tarde isso geralmente acaba acontecendo. Foi assim comigo. Quanto à osteoporose, eu me tratei e hoje estou melhor. Mas aconselho a todas as garotas e mulheres que têm ST que não interrompam o tratamento hormonal, pois além de prevenir a osteoporose, os hormônios femininos influenciam em diversos outros aspectos da saúde. Inclusive, esses hormônios influenciam o humor da mulher. Então, não interrompam o tratamento, certo? O próximo relato que vocês vão ver agora é o da Vera. Ouçam o relato dela. Ela tem a síndrome de Turner. Acompanhe. Oi, Michele, boa tarde. Eu me chamo Vera. E quando foi descoberto que eu tinha síndrome de Turner, eu tinha 15 anos. Então era muito desconhecido, inclusive o tratamento, tudo, né? Então eu, com 16 anos, eu comecei a usar hormônio feminino, a dosagem também muito alta, prejudicou até que eu continuasse a crescer. E daí continuei tomando os estrógenos, tomando o outro, né, que a gente toma também até uns 48 anos. Daí eu operei do útero, tirei, daí eu fiquei só tomando o estrógeno. Mas aqui em São Paulo, vários médicos endócrinos eram completamente despreparados, não sabiam o que era, ou deixava de ser. Só receitavam, no caso, pílula, no caso, Premarin. E assim fui indo. Eu vou pensar melhor, depois eu mando, tá? Oi, Michele, atualmente eu tô com 74 anos. É muito tempo. Quando foi descoberto, era em 1965. Tinha 15 anos, então era muito difícil tudo. Foi até uma coisa ter descoberto, porque não tinha nem endocrinologista direito. Meu tio, que é médico e era endócrino, um dos primeiros, e me levou lá para o Rio. Tive que ser operada para constatar que meus ovários eram em fita. Esse tipo de coisa foi bem difícil, viu? Tá bom? Qualquer coisa você me fala.